Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Jonathan falando. Estou aqui para gravar um vídeo sobre fazer um pré-jogo dessa partida de ida da semifinal da Copa do Brasil envolvendo Atlético Mineiro e Vasco da Gama. O jogo vai ser na Arena MRV, quarta-feira, 9h45 da noite. Promessa de grande partida, vamos falar um pouco sobre ela. Estou gravando esse vídeo de regata, pois impressionante como tá um calor do caramba aqui pelo interior de São Paulo. Deixe nos comentários se também está muito calor na sua casa, na sua cidade, etc. Como você está lidando com isso. Sem condições, totalmente salubre. Tinha dado uma diminuída na temperatura sexta e sábado, estava uma maravilha. Agora hoje, domingão, voltou a esquentar e voltou de vez. E a semana promete ser infernal para variar. Mas é isso, pessoal. Já peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal se não for inscrito, dar aquela força divulgando esse e os demais vídeos. Bora falar desse jogo. Eu devo dizer que para mim é o jogo que eu tenho um pouco mais de expectativa de emoção, de bom jogo, né, dessas semifinais, até mais que Flamengo e Corinthians. Pelo estilo que são os dois times, pela necessidade do Galo ter que sair para propor jogando em casa, pelo que vem sendo o time dentro da MRV, em comparação jogando fora, pelas dificuldades também do Vasco, também pelas qualidades que o Vasco tem de saber ser um time competitivo mesmo com suas limitações. O trabalho do Rafael Paiva é realmente muito bom, trazer estabilidade, resultados, etc. Então, uma promessa de um jogo bem interessante. Falando sobre o Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro que vem alto, se o trabalho do Milito teve um momento de baixa, talvez ele perigou no cargo. Hoje a história é outra, tá seguro. O time teve umas boas situações, avançando, Libertadores chegando na semifinal de Copa do Brasil. No Brasileirão vai fazer um campeonato seguro ali de meio de tabela, não consegue chegar lá em cima, mas também não sofre com a turma lá de baixo. Mas é um time que tem suas inconstâncias, que pode, por exemplo, o mata-mata com o Fluminense é um exemplo disso. O jogo de ida foi uma atuação ruim no Maracanã. No jogo de volta foi um time que dominou o Fluminense. Dominou o jogo, realmente jogando bem. Jogando mais do que se espera dessa equipe. No ponto de vista ofensivo, o Galo vai ter que precisar fazer um jogo parecido com o Fluminense. Construir uma vantagem, até por ser um time tão inconsistente e que fora de casa tem uma queda de desempenho, precisa apostar suas fichas nesse jogo. A torcida do Galo fez uma grande festa na Libertadores contra o Flu, dá para esperar também outro ambiente incrível para apoiar o time nessa semifinal contra o Vasco, e vai precisar disso, e vai precisar de mais uma atuação boa nesse sentido. Contra o Fluminense foi um time seguro defensivamente, esse é um problema do Atlético Mineiro, e que com a bola no pé soube criar, soube encontrar espaço, soube pressionar o Fluminense, empurrar a equipe contra a defesa, fazer o Fluminense jogar em linha de 5, que é costume da equipe. Gustavo Scarpa aparecendo muito bem, importante destacar, jogando mais aberto, nesse posicionamento na fase ofensiva, ele atua mais aberto como se fosse um ala pela direita, mas no segundo tempo até com mais liberdade de cair para o meio. O Galo que tem o desfalque do Bernat, que é um desfalque pesado, apesar de não estar jogando também uma grande bola, é um cara importante, nesses jogos, um cara experiente assim é bom. Porém, nas atuações recentes, o Galo ganhou um grande reforço, que chama-se Daverson. Que impressionante como ele cresceu, é um personagem incrível, mas também tem suas qualidades, também suas capacidades. E no cenário de jogo que tende a ser de um Galo propondo muito mais contra o Vasco fechado, o Daverson é um jogador que pode ser muito útil, independente se ele for titular ou saindo do banco, foi o caso do Fluminense. Ele é um cara que tem uma capacidade de ganhar bolas no alto, fazer casquinha, de segurar, de, atormentar o zagueiro muito boa. E fez diferença nisso contra o Fluminense, até por ter dado mais liberdade também para o Paulinho se movimentar. O que não dá para o Galo perder tantas oportunidades. Contra o Fluminense foi um time que perdeu muita chance. Por pouco a disputa não vai para os pênaltis. Nos pênaltis acaba sendo um pouco mais aleatória as coisas, por causa dos gols perdidos pelo Galo. Mas o Galo precisa ser mais assertivo, e até porque é um adversário que tende a se defender melhor do que o Fluminense se defendeu. E o Galo que soube explorar muito bem essa questão do escape aberto, o time inteiro funcionou muito bem, a linha de defesa dos defensores, então criticado, também funcionaram bem. O ponto de vista negativo do Galo para mim além dessa inconstância, um time regular, defensivamente, apesar de ter ido bem no Fluminense, é um time que na maioria das vezes sempre toma gol. Tem uma dificuldade de passar jogos sem sofrer gol. É algo incomum, inclusive, com o Vasco. E vai precisar funcionar bem defensivamente. Os zagueiros do Galo vão ser bastante testados, porque do outro lado vai estar o Verratti. E o Verratti é um cara que tem uma capacidade física de segurar, de ganhar duelos, especialmente pelo alto, muito importante. O jogo do Vasco passa muito por ele, passa muito pela essa capacidade dele. Então os defensores do Atlético vão precisar estar muito atentos a isso e vão precisar estar numa grande noite, porque se o Verratti dominar eles, o jogo pode tender muito mais pro lado do Vasco do que pro Galo. Então é um Galo que vai precisar repetir aquela intensidade, tanto na marcação, quanto de movimentação, quanto com bola, esse senso de urgência que teve contra o Fluminense, mas sem se desesperar. O Atlético Mineiro, mesmo durante o segundo tempo, o time manteve a calma, mostrou essa força mental de não se desesperar.
buscou muitos cruzamentos, até porque o Fluminense jogando muito linhas atrás, mas foi um time que soube manter a calma. Contra um Vasco muito competitivo, isso tem uma coisa que o Rafael Paiva tem muitos méritos, ele transformar esse time competitivo. O Vasco compete sempre, independente de perder ou não, é um time que está sempre ali competindo, mesmo com as suas limitações. É uma equipe que se sente muito mais confortável quando não tem a posse de bola, jogando, explorando mais os contragolpes, jogando mais o espaço, fazendo um jogo mais direto, utilizando a velocidade dos jogadores do lado. Tem o Emerson Rodrigues, David não sei se vai ter condições de jogo, mas David, outros jogadores. Rafael Paiva não vem usando tanto Coutinho e Payet juntos, e até pela característica de jogo, contexto, eu acho muito difícil imaginar que os dois comecem o jogo. Vai tende a ser um ou outro, vamos ver com quem ele escolhe. É um Vasco que defensivamente também tem muitas dificuldades de passar jogos sem sofrer gol, um time que sofre com isso, e vai precisar ter um pouco mais de solidez defensiva. Os defensores do Vasco vão precisar jogar melhor. Muito das chances do Vasco nesse mata-mata chegar ao final passa por sobreviver esse jogo de ida, e para sobreviver, além de defesa, vai ter que jogar melhor. A zaga é um problema. Tudo bem que o João Vitor eu acho ele um bom zagueiro, mas tanto o Léo Pelé quanto o Maicon não são inconstantes, não são tão confiáveis. O Lucas Piton, que é um cara muito importante para o time ofensivamente, defensivamente ele tem seus problemas também. É uma equipe que tem o Léo Jardim, sua principal arma defensiva, seu principal jogador do ponto de vista defensivo, justamente por isso. Mas é um jogo em que o Vasco vai precisar de uma contestação maior, vai precisar estar mais compacto e falhar menos, que é um problema para o time. Do ponto de vista ofensivo, o Vasco, como eu disse, o Verratti vai ser um cara muito importante nisso. Ele é esse cara de desafogo, esse cara da bola longa, que ganha os duelos, que consegue proteger a bola, consegue abrir espaço para os companheiros também. E ele é um cara muito importante nisso. Esse duelo dele com os zagueiros do Galo é fundamental para fazer o jogo do Vasco andar. E é um time que tem velocidades para os lados, é um Vasco que consegue ser perigoso nos contragolpes. E que tem uma jogada que é manjada, mas que dá muito certo, que é abrir a bola para o Lucas Piton. Se o Piton, do ponto de vista defensivo, ele não é o jogador mais confiável do mundo, do ponto de vista ofensivo, o jogo do Vasco passa muito por ele, passa muito pela capacidade que ele tem de cruzamento. Ele é um cara que cruza muito bem, acima da média posição aqui no Brasil. E você tem um Verratti que, cara, a bola aérea do Verratti é impressionante. O tempo de bola dele, bom posicionamento e a maneira como ele consegue ganhar dos defensores. E o Vasco passa muito por isso. É um Vasco que explora muito desde o ano passado essa jogada, de abrir o Piton na esquerda e ele cruzar buscando o Verratti. Também tem desde pela direita, mas especialmente no Piton é algo que a equipe explora muito, especialmente na segunda trave. O Galo vai precisar ter muita atenção com isso e o Vasco com certeza vai buscar essa jogada quando tiver oportunidade. É um jogo que dá para imaginar, até pelas características das equipes. O Atlético Mineiro, no Brasileirão, é o time que tem maior posse de bola para o jogo. Enquanto o Vasco é um time que já vem na segunda metade nesse quesito. E o Vasco é um time, um dos que menos finaliza para o jogo no Brasileirão. Mostra também como é um time muito certeiro e a importância do Verratti nisso. Então é um Vasco que não cria tanto assim, mas é um time que tem uma boa taxa de conversão. E isso é importante no mata-mata, se conseguir ter uma boa, porque mais um confronto mais equilibrado, você tem que marcar quando tem uma oportunidade de aparecer. Então acho que dá para esperar um Galo propondo muito mais o jogo, tendo mais iniciativa, jogando em casa, por característica, quanto o Vasco jogando mais fechado, que precisa ter mais atenção defensiva, buscando o Verratti a ser esse jogador de alívio para segurar a bola, etc. E tentando apostar no contra-ataque. Eu acho que um jogo que tende a ser legal, algum jogo que eu tenho mais expectativa, justamente por isso. São dois times que defensivamente não passam lá grande segurança para os torcedores, e por esse cenário de um Galo que vai ter que propor mais, e um Galo que já mostrou ter muita capacidade para isso, contra um Vasco que tem problemas defensivos, mas é um time que sabe machucar o adversário também em contra-ataque, tem armas para buscar o gol, para fazer o resultado e tudo mais. Mas o jogo de ida é muito importante por isso. O objetivo do Vasco é sair vivo, mesmo que seja uma derrota, mas seja uma derrota por um gol de diferença. Levar a decisão o máximo possível em aberto para São Januário. Enquanto que o Galo aposta muito, e precisa apostar muito nas suas fichas, nesse jogo de ida, em vencer, em construir uma vantagem. Porque, como eu disse, é um time muito constante, e um time que fora de casa tem um desempenho pior do que tem dentro de casa. E que também, como eu disse, defensivamente não é um time tão seguro assim. Mas é isso, pessoal, essa é a minha opinião. Você aí nos comentários tem total liberdade aí para deixar a sua opinião, se você concorda ou discorda de alguma coisa. Espaço nos comentários sempre livre para vocês debaterem. E não se esqueça também de dar o seu like aqui, se inscrever no canal se ainda não for inscrito e dar aquela força divulgando esses e os demais vídeos para ajudar quem está começando. Muito obrigado mesmo por você que veio até o final. Tchau, tchau e até a próxima.